Mais uma vez, quero convidar você para refletirmos em mais uma porção da Palavra de Deus para nossa edificação espiritual. E hoje a nossa reflexão e meditação está baseada no livro de Números, no capítulo 9, a partir do versículo 15. Vou destacar alguns para nossa reflexão e outras referências paralelas. Nesse texto nós vamos encontrar aqui Deus, depois que Moisés, atendendo às suas orientações, construiu o tabernáculo. Então o tabernáculo foi montado e ali houve a inauguração com a descida da presença gloriosa de Deus na espécie de uma nuvem que cobriu o tabernáculo. E aquela nuvem representa ali a presença de Deus. E o tabernáculo, como nós encontramos lá em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, diz o apóstolo Paulo que tudo que foi ali construído e determinado por Deus era figura das coisas que haveriam de vir no cumprimento da vinda de Cristo no Novo Testamento, hoje na igreja. Tanto o tabernáculo como todos os ritos. Então o tabernáculo, como já falamos em ocasiões anteriores, representa a nossa pessoa. Então ali a parte do átrio externo representa o corpo, a tenda da congregação dividida em duas partes, no santo lugar e santo dos santos, representava a alma, o espírito e a alma, né? É o nosso ser. Então ali aquela nuvem sobre o tabernáculo representava a presença de Deus constante. Durante o dia era uma nuvem que estava ali presente. Durante a noite era um clarão, era luz, era fogo, uma espécie de fogo clareando. E qual é o sentido dessa figurado prático para a nossa vida? Hoje nós temos a presença de Deus na nossa vida. Já não existe mais, Deus não habita, recebe adoração em templo, mesmo que a gente congregue lá. Mas Deus habita em nós. Jesus, lá em João capítulo 4, versículo 21 e 23, falando com a mulher samaritana, ela diz: olha, eu vejo que o Senhor é um profeta. Os nossos pais adoraram aqui em Samaria, nesse monte. Vocês, judeus, diz que tem que ser lá em Jerusalém. Então Jesus diz para ela: mulher, vai chegar a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não aqui nem lá em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. E são esses que Deus procura para os seus verdadeiros adoradores. Então, depois que Cristo veio, todo esse ritual de templo ali desapareceu. E ele mesmo disse, lá falando para os judeus, os líderes, né? Destrói esse templo aqui e eu em 3 dias o reconstruirei. Falando sobre o seu corpo. Ali ele agora era o templo de Deus. E depois que nós aceitamos a Cristo como Salvador, que ele morreu e ressuscitou, então agora na dispensação da graça e do Espírito Santo, o templo onde Deus habita é o nosso corpo. Nós temos essa referência lá em 1 Coríntios, onde Paulo diz, né? 1 Coríntios no capítulo 3, versículo 16, e também lá no capítulo 5, versículo 1, que nós somos o templo. Paulo diz: vocês não sabem que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que ele habita em nós? Então, qual é a aplicação aqui desse texto? E diz aqui: no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre. A nuvem cobria e de noite havia a aparência do fogo.
E nós vamos encontrar ali também o seguinte: segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, segundo o mandado do Senhor, acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneceu acampado. Quando a nuvem se detinha, muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Então, aí, se a nuvem levantava, eles partiam. O que representava aquela nuvem? Representava primeiramente a iluminação, luz para o povo. E lá em Êxodo nós vamos encontrar, lá no capítulo 13, versículo 21 e 22, que quando o povo partiu do Egito, então a nuvem foi na frente guiando o povo. E durante o dia era sombra, era amparo, proteção. E durante a noite era um clarão, quando eles tinham que caminhar à noite, que iluminava o caminho. E aqui nós vemos que era a presença de Deus ali através da nuvem que determinava as jornadas, quando deveriam partir, quando deveriam acampar. E se ficava muito tempo ou pouco tempo, dependia da determinação do Senhor. O que representa essa nuvem hoje? É o Espírito Santo, a presença de Deus em nossa vida. E essa presença de Deus, ela tem, através do Espírito, tem a função de nos iluminar. Jesus disse que quando viesse o Espírito Santo, ele disse, ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu tenho ensinado, vos guiará toda a verdade e ensinará a respeito de todas as coisas. É ele quem nos guia. Guia na verdade para nos evitar do erro, do pecado, das heresias, e também nos guia no dia a dia das jornadas, da nossa caminhada neste mundo, no cotidiano, nas nossas decisões. Então Israel só levantava, desarmava o acampamento e o tabernáculo e caminhava quando a nuvem começava a caminhar, levantava e ia. E onde ela parava, eles paravam também. Então, a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo diz que andai no Espírito e jamais satisfareis as obras, os desejos da carne, da natureza humana. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo e a presença de Deus habita em nós, não numa forma de nuvem, mais visível, mas na sua graça e o Espírito que habita em nós. E Paulo diz o seguinte, que todos que são filhos de Deus têm o Espírito de Deus. E se alguém não tem o Espírito de Deus, não é filho de Deus. Portanto, guardemos para nós essa edificação, que possamos ser sensíveis à direção do Espírito Santo que habita em nós, para nos guiar na verdade, nos ensinamentos da vontade de Deus e também nas decisões do cotidiano, nas mínimas coisas, para que nós possamos fazer tudo para a glória dele, né? Lá em Romanos 12, no versículo 1 e 2, diz que nós não devemos conformar com esse mundo, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente para experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é feito quando nós atendemos a direção do Espírito Santo que habita no coração de todo aquele que nasceu de novo, que é um cristão verdadeiro.